colocar nos grupos depois lá para a gente compartilhar. Ciência e política, duas vocações. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso contexto social, inclusive na questão da pandemia do Covid-19, tá? Esse livro foi fruto de duas conferências, né, a compilação de conferências que Max Weber proferiu entre 1917 e 1920. E ele vai falar sobre o papel que a ciência e política desempenham ali naquele início do século XX. Ele está falando ali da década de 10 para a década de 20, ele morreu em 1920 e tal. Então ele vai dizer que, basicamente, nesse momento em que nós temos uma retomada da ciência, da valorização da ciência, em que as pessoas estão buscando na ciência, ou a maioria delas, né, a gente viveu aí de 2016 para cá um contexto do que o Matthew d'Ancona, né, pensador britânico, chama de pós-verdade. O que rola na pós-verdade? A emoção, o que você acredita, vale mais do que aquilo que nós temos como uma verdade científica, acadêmica e tudo mais. E Weber já disse lá em 1917 que a ciência se pauta por ser isenta e por buscar a verdade. A ciência deve representar, deve ter esse condão. E aqui ele já fala que o cientista ele deve ter uma probidade intelectual, ou seja, há pouco tempo a gente estava discutindo a questão de escola sem partido, ideologia na escola e tal. Lá em 1917 ele já fala que o cientista, assim como o professor, ele tem que fazer o quê? Ele deve ser o mais isento possível na emissão de opinião e buscar sempre a verdade. E a gente está vivenciando isso no momento em que a nossa sociedade perpassa, né? O momento mais complicado aí desde a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente precisa ouvir os clássicos, porque os clássicos sempre vão nos dar algumas dicas muito valorosas para entender o nosso contexto social atual. E sobre a política, ele fala algumas coisas bem interessantes. Ele vê a política como ação prática, que envolve valores éticos. E aí vai aquela questão, estudo em filosofia o conceito de ética e moral, tá? Que é muito importante para esse tipo de análise. E ele diz que a política tem uma ética de responsabilidade. E ele divide os políticos entre aqueles que vivem de política e aqueles que vivem para a política. E olha só, em 1919 ele faz uma consideração que até hoje é muito válida. Ou seja, se o político vive de política, ele só ofere o quê? Renda, ganho pessoal, né? Ganhos materiais. Se ele vive para a política, ele tem o quê? Um ideal de fazer o quê? Colocar em prática uma ética de responsabilidade. Ele diz que a relação entre a ética e a política deve ser uma relação equilibrada, né? E, enfim, é um livro muito legal, é um livro pequenininho, fininho, muito bacana, que tem tudo a ver com a nossa sociedade contemporânea, tá? Burocracia e racionalidade, isso aqui é muito importante, galera, muito importante mesmo, tá? Isso pode ser utilizado, esse contexto, esses conceitos aí em quase todos os temas de redação do Enem, que você vai encarar. A burocracia e a racionalidade, ele vai fazer uma contraposição a Marx. Ele vai dizer, basicamente, que a partir do calvinismo, né, lá na Reforma Protestante, século XVI, você começa a vivenciar um espírito capitalista. E para esse modo de produção, ou para esse sistema conseguir se consolidar, se fortalecer, se estabelecer, ele precisou de um arcabouço burocrático e racional. O capitalismo precisou criar uma base racional e burocrática para que ele conseguisse se estabelecer como o grande modo de produção que nós temos até hoje aí em vigência. E essa estrutura burocrática, um exemplo, a sociologia norte-americana estuda muito a questão da administração. Você tem o Taylorismo, por exemplo, e o Taylorismo, o Fordismo, né? Principalmente o Taylorismo, que é uma questão técnica, um aperfeiçoamento das condições de trabalho. Isso vem porque o capitalismo percebeu que era preciso racionalizar o trabalho. Mas racionalizar o trabalho para melhorar a vida dos trabalhadores? Não.
para que a produção aumentasse, se tornasse mais eficaz e assim a roda continuasse girando. Ou seja, não é só pelo aporte econômico, pela questão da economia, pelo maior poder aquisitivo, enfim, mas porque ele criou uma estrutura e essa estrutura burocrática é a estrutura do Estado. O Estado precisou se organizar em secretarias, tem ali o governo, tem toda essa parte burocrática que muitas vezes tira o sono da gente. Quando a gente precisa de uma documentação, precisa de alguma coisa mais burocrática, você entra dentro da jaula de ferro, que daqui a pouco a gente vai falar dela, entendeu? Então, a burocracia e a racionalidade, ou a racionalização burocrática, são dois elementos que propiciaram essa vitória aí do capitalismo, tá? E para a gente encerrar por enquanto essa nossa discussão aqui, a gente vai falar sobre um dos conceitos mais importantes, que é tido como a obra-prima de Max Weber, que ele começou a escrever entre 1904 e 1905, foi lançado em 1920, tá? O ano da sua morte, que é a ética protestante e o espírito do capitalismo, um assunto que cai muito, principalmente em vestibulares do Sul, do Sudeste. O Enem ainda não abordou diretamente, embora já tenha tido algumas questões acerca da reforma protestante. O que ele vai dizer basicamente aqui? A partir da reforma protestante, principalmente com o calvinismo, o que aconteceu? A reforma não teve só um aspecto religioso, ela teve um pano de fundo econômico, ela teve motivações econômicas, principalmente ali envolvendo a nobreza e principalmente a burguesia europeia do século XVI. Então, as ideias de Lutero e principalmente de Calvino, lembre do calvinismo, galera bonita do Zerão, a ética protestante e o espírito do capitalismo, essas ideias, essas novas concepções religiosas estavam mais atinentes ao capitalismo, ou seja, elas estavam mais em concordância com esse espírito do capitalismo que estava começando a se desenvolver ali de uma outra forma. O que a Igreja Católica, por exemplo, não representava. Por exemplo, a Igreja Católica, vocês sabem lá das aulas de história, que ela condenava a usura, ela condenava o lucro, ela condenava os empréstimos, né? Ela pregava ali o voto de pobreza, o ascetismo, né, que era aquela questão de você renunciar aos prazeres carnais, aos bens materiais e tudo mais. Então, essa questão do calvinismo ser muito ligada à predestinação, você já nasce com a salvação ali predestinada. E como você sabe que vai ser salvo? Deus te dá sinais de salvação. Ou seja, se você é uma pessoa bem-sucedida, se você consegue bens materiais, as pessoas olham para você e veem que você é um cara predestinado. Agora, se você, por exemplo, torce para o Vasco, aí cada um sabe de si. Mas, enfim, voltando aqui, e essa predestinação, ela está ligada também a uma vocação ao trabalho. Aqui é a primeira vez na história, a gente vai ter ainda uma aula falando sobre formas e relações de trabalho, é a primeira vez que você tem o trabalho valorizado. Ou quem aqui nunca ouviu aquela frase, o trabalho dignifica o homem? Essa frase é uma concepção ligada ao espírito do capitalismo dessa época, aqui o século XVI. Ou seja, essa pessoa vai trabalhar, essa pessoa vai poupar, essa pessoa vai guardar dinheiro e esse dinheiro vai movimentar toda uma roda ininterrupta aí que faz o sistema capitalista gerar. Sacou a parada? Ao contrário da Igreja Católica, essas religiões de cunho protestante, principalmente o calvinismo, que é o pano de fundo do estudo de Weber aqui, né? Vai te levar ao quê? A predestinação, você vai ter esses sinais de salvação, relacionado com uma vocação para o trabalho, a primeira valorização do trabalho que se tem aí na história ocidental, e você vai poupar, só que isso vai ter um outro reflexo, que é o quê? A jaula de ferro. Você vai ser jogado dentro da jaula de ferro da racionalidade, ou gaiola de ferro em algumas traduções do alemão, que é o que? Esse homem moderno, devido à racionalização, não vai conseguir fugir da jaula de ferro, da racionalidade burocrática do mundo moderno ou contemporâneo. Exemplo, você não vai dirigir, se você é menor de 18 anos, você pode dirigir, mas sempre que você for pego numa blitz,
você vai sofrer sanções. Por quê? A gaiola de ferro te diz que você tem que ter a documentação, você tem que ter a sua CNH, né? Você, né, para se casar, por exemplo, eu sei que a galera do pod é muito romântica, né? Todo mundo é a fim de casar. Você, para se casar, você tem que ter ali uma documentação, né? Você não faz as coisas numa sociedade capitalista ao seu bel prazer. E essa racionalização pode levar ao quê? Ao desencanto da modernidade, ao desencantamento da modernidade. Anote aí que isso aí caiu no Enem 2015. Ou seja, esse homem moderno, racional, burocrático, se afastou de crenças tradicionais, ele se afastou de concepções místicas ou míticas ou religiosas. Cada vez mais você vive dentro, preso dessa jaula, dessa gaiola de ferro, onde a racionalidade, onde a burocracia, onde a ciência te diz a verdade ou te indica o caminho da verdade. Só que muitas vezes nós sofremos com esse excesso de rigor, esse excesso de obrigações e acabamos desencantados, ou, na linguagem de vocês, na bad, que é algo que vem acometido muitas pessoas, principalmente em quarentena, né? Então, gente, Max Weber é super, hiper, mega importante. Ele é um cara extremamente relevante aí dentro da perspectiva do Enem, dentro da perspectiva dos vestibulares, tá? Lembre-se sempre dos conceitos mais relevantes: ação social, tá? As formas de dominação já foi abordada no Enem, como eu falei aqui em 2013, tá? A questão da ciência e da política, se vir algum tema atinente à tecnologia, ao papel da ciência, a questão da bioética, tal, né? Ou mesmo a questão aí do Covid-19, que com certeza pode ser, vai aparecer em alguns vestibulares, talvez até no próprio Enem, na próxima edição, né? A questão da política, como a política deve agir, viver de política ou viver para a política, ter um ideal, isso é muito importante. E a questão da ética protestante e do espírito do capitalismo, tá? O capitalismo só se consolidou, só se fortaleceu, só conseguiu se tornar esse modo de produção tão predominante como a gente vê hoje em dia, graças a essa origem, essa relação entre o espírito do capitalismo e o calvinismo, principalmente. Essa ideia de que você deve valorizar o trabalho é que vai dignificar o homem, e assim você vai conseguir auferir riqueza, vai conseguir lucros e vai conseguir ter uma vida bacana, segundo a sociedade capitalista nos indica, tá? Dicas para você. A gente sempre tem que ter um momento cultural, né? Então vamos lá. Dicas para você entender legal ou treinar legal. Sabe que a imaginação sociológica é muito importante. Vocês lembram do conceito de imaginação sociológica, né? Do nosso queridíssimo Charles Wright Mills. Vou botar aqui o nome do caboclo, tá? Dicas. Oh, meu Deus. Vou colocar aqui 2 filmes, tá? Um filme é o filme A Onda, de 2009, é um filme alemão. E o outro filme, A Vida é Bela, se não me engano é de 99, tá? Citar também os vídeos do YouTube, principalmente os vídeos do nosso grande Gabriel Con, tá? Essa dica é muito importante. No filme A Onda, você vai ver a questão da dominação, né, carismática, tá? Um filme alemão muito importante. Não vou dar spoiler aqui, galera diz que eu dou spoiler dos filmes tudinho. Não vou dar, tá? Assistam lá e depois a gente discute. A Vida é Bela mostra muito bem a ação social afetiva. É um pai que, num contexto muito triste do século XX, toma várias atitudes para proteger a infância do seu filho.
E o grande Gabriel Kuhn tem os vídeos mais legais do YouTube brasileiro, né, acerca dos conceitos de Max Weber. Tá? Então, aproveite essa dica, saudade de vocês e, sobretudo, vamos nos cuidar, né? Vamos manter a nossa sanidade mental, intelectual, física e não vamos esmorecer. Tá? Vamos estudar, porque você sabe que lá no final é isso que vai garantir a tua aprovação e vocês sabem também que vocês sempre vão viver dentro do meu coração. Beijão e é isso aí.